Meu nome é Rogério, e desde moleque vivo mais na estrada do que em casa. Já vi muita coisa estranha no asfalto desse país, mas nada, absolutamente nada, chega perto daquela madrugada em que o inverno parecia ter engolido o mundo. Era quase 3 horas da manhã. A neblina era tão grossa que os faróis do caminhão pareciam iluminando algodão. O frio batia no osso, e o silêncio, aquele silêncio pesado, que faz a gente achar que está dirigindo dentro de um sonho ruim. Eu só queria chegar logo em casa. A saudade da Clarice e das crianças falava mais alto que o cansaço. Foi aí que notei uma luz amarelada surgindo no horizonte. Tímida, como um fósforo aceso no escuro. Quanto mais eu me aproximava, mais clara ficava a fachada de um restaurante antigo. Restaurante Recanto Feliz. A luz do letreiro piscava, quase morrendo. Aquele lugar não parecia convidativo. Mas depois de tantas horas sem ver nada vivo na estrada, até uma lâmpada prestes a queimar parecia um abraço. Encostei o caminhão. O estacionamento estava praticamente vazio. 2 carros velhos, enferrujados, que pareciam abandonados. Mesmo assim, as luzes internas estavam acesas. Tomei coragem e entrei. Logo de cara senti algo errado. Não era o cheiro ou a aparência. O restaurante por cima parecia comum. Mesas arrumadas, comida fresca no ar, quadros antigos nas paredes, mas o ambiente inteiro era estranho. As poucas pessoas ali, umas 5 ou 6, não conversavam, não comiam, não faziam nada. Apenas me encaravam com olhos parados, sem expressão. Um garçom magro demais, com olheiras profundas, apontou o caminho do banheiro sem falar comigo. Só sorriu, um sorriso torto, que dava mais medo do que simpatia. Fui ao banheiro tentando ignorar o arrepio subindo pela nuca. Lá dentro, o espelho estava manchado e as paredes tinham rachaduras longas que, se você olhasse tempo demais, lembravam rostos distorcidos. E então ouvi uma voz fraca, um sussurro, bem atrás de mim. Rogério. Virei tão rápido que quase escorreguei. Ninguém. Nada além do som da torneira pingando. Tentei me convencer de que era o cansaço. Mas quando voltei para o salão, meu sangue gelou. O restaurante tinha mudado completamente. As mesas estavam tombadas. As toalhas rasgadas. Os quadros no chão, quebrados. Aquele cheiro de comida havia sido substituído pelo odor forte de mofo e ferrugem. Era como se o lugar tivesse envelhecido 20 anos em poucos minutos. Corri até a saída, quase tropeçando em um prato quebrado, manchado de algo que parecia sangue seco. Saí para o lado de fora, mas a sensação de estar sendo observado não passou. A neblina estava ainda mais densa, quase viva. Enquanto caminhava rápido para o caminhão, uma viatura policial surgiu na estrada e parou ao meu lado. O policial desceu com expressão desconfiada, iluminando meu rosto com a lanterna. "O que o senhor está fazendo aqui?" ele perguntou. Expliquei que tinha parado no restaurante, que havia entrado, visto gente lá dentro. O policial soltou uma risada curta, mas não de humor, de incredulidade. "Amigo, esse restaurante está fechado há mais de 20 anos. Senti minhas pernas ficarem bambas." Ele continuou. "Esse foi o palco de um massacre nos anos de 1990. 12 pessoas morreram aí dentro. E vira e mexe, alguém jura que viu o lugar funcionando, como se nada tivesse acontecido. Eu não conseguia falar. Só ouvia meu coração batendo alto no peito." O policial olhou para o restaurante por alguns segundos, como se pudesse ver algo além da fachada destruída. "Um conselho. Sai daqui e não volta. Esse lugar não é seguro, nem para os vivos." Subi no caminhão tremendo. O policial ficou parado encarando o prédio como se esperasse algo sair de lá. Por um instante juro que vi uma silhueta ao lado dele. Um homem de chapéu de palha. Quando pisquei, sumiu. Segui viagem tentando manter a sanidade. Mas o rádio começou a chiar, mesmo desligado, e uma música antiga, abafada, tomou conta do caminhão. Olhei pelo retrovisor e vi, por menos de um segundo, o rosto pálido de uma mulher sentada atrás de mim, com olhos fundos e um sorriso congelado. Olhei de novo. Nada. Quando cheguei em casa,
O mundo parecia normal outra vez. Clarice dormia no sofá com a TV ligada. Fui até a cozinha pegar água. E um detalhe me fez largar o copo no chão. No centro da mesa havia um guardanapo. Um guardanapo amarelado, antigo, com uma inscrição no canto. Restaurante Recanto Feliz. Eu não tinha tocado em nada lá dentro. Não tinha como aquele papel ter vindo comigo. Naquele instante, a TV desligou sozinha. A sala ficou na penumbra. E por um segundo vi a silhueta de um homem de chapéu no canto escuro da sala. O mesmo que eu tinha visto no restaurante. Pisquei. Sumiu. No dia seguinte, queimei o guardanapo no quintal. Mas mesmo agora, anos depois, ainda sinto o cheiro de mofo quando passo por estradas vazias. Às vezes ouço alguém sussurrar meu nome dentro da cabine. Às vezes vejo algo no retrovisor. E sempre me pergunto, será que realmente saí daquele restaurante? Ou foi ele quem saiu comigo? Meu nome é Marcelo. E até alguns anos atrás eu achava que história de caminhoneiro assustado era tudo exagero. Eu ria quando o pessoal falava de mulher de branco, assombração na estrada, essas coisas. Eu achava que a única coisa que assustava de verdade era multa, pneu estourado e nota fiscal errada. Até aquela viagem. Depois dela, nunca mais ri de nada disso. Na época, eu vivia mais na boleia do que em casa. Dormia em posto, comia em restaurante de beira de estrada e ligava para minha filha, a Ana, toda noite. Era nossa rotina. Ela tinha 14 anos, e se eu deixasse de ligar uma noite, ela já brigava comigo. Pai, não esquece, me liga antes de dormir, hein? Ela dizia. E eu ligava. Não só por ela, mas por mim também. Só de ouvir a voz da Ana eu esquecia a solidão do asfalto. Era minha última viagem antes de tirar uns dias de folga. Rota longa, mas conhecida. Muitos trechos desertos, mata fechada dos dois lados, poucas cidades no caminho. Nada que eu já não tivesse feito centenas de vezes. Só que daquela vez, a estrada tinha outra cara. Na primeira noite, depois de umas 12 horas dirigindo, parei num posto bem isolado para abastecer e respirar um pouco. A luz do lugar era fraca. Um poste de mercúrio cansado e um letreirinho velho piscando. Enquanto o frentista abastecia, eu me afastei um pouco para esticar as costas. Foi aí que eu vi. Uma mulher. Ela estava parada ao lado de uma cerca quase engolida pela escuridão. Vestido branco comprido, cabelo caindo sobre o rosto. Não se mexia, não olhava para o lado. Parecia uma estátua largada no meio do nada. Deve estar esperando carona, pensei, tentando ignorar o aperto no peito. Quando voltei para o caminhão, tinha um bilhete preso no retrovisor, preso com um pedaço de fita. Você não deveria estar aqui. Olhei para trás, para o pátio do posto. Ela não estava mais lá. Perguntei para o frentista se alguém tinha deixado aquilo. Ele deu de ombros. Não viu ninguém. Fingi que não liguei, amassei o papel e joguei no lixo. Mas lá dentro, o desconforto ficou comigo a noite inteira. Na segunda noite, parei em outro posto, dessa vez numa cidadezinha enfiada no mapa. Daquelas que, se você piscar, passa direto. Fui tomar um café para espantar o sono. Quando levantei a cabeça da xícara, ela estava lá. A mesma mulher de vestido branco. Dessa vez, parada sob a sombra de uma árvore, do outro lado da rua. Era como se a luz dos postes evitasse chegar perto dela. O rosto não dava para ver direito. Parecia desfocado, fora de foco, como se não pertencesse àquele lugar. Um arrepio subiu pela coluna. Voltei para o caminhão, tentando não correr. Quando abri a porta, havia outro papel no painel. Saia dessa estrada. Comecei a achar que alguém estava pregando peça em mim, mas quem ia fazer isso ainda mais em cidades diferentes? Liguei para Ana, tentando disfarçar o nervosismo. Pai, sua voz está estranha, ela disse. Você precisa descansar, só isso. Quis acreditar nela. Mas no fundo eu sabia que tinha algo errado. Muito errado. Na terceira noite, o negócio passou do estranho para o desesperador. Eu estava num trecho totalmente deserto, sem iluminação, quando reparei num carro velho surgindo no retrovisor.
Faróis fracos, mas sempre na mesma distância. Não ultrapassava, não ficava para trás. Achei estranho, mas continuei. Depois de um tempo, o carro se aproximou. Emparelhou do meu lado. Joguei uma olhada pela janela e arrepiei inteiro. Quem estava dirigindo era ela, a mulher do vestido branco. O rosto agora não era só desfocado. Estava distorcido. Os olhos eram buracos negros, profundos, sem nada dentro. A boca parecia aberta num sorriso torto, como se o rosto não tivesse sido feito para aquilo. De repente, ela jogou o carro em cima do meu caminhão. Quase perdi o controle. Pisei no freio, puxei pro acostamento, o coração disparado. O carro sumiu na escuridão como se tivesse evaporado no ar. Quando consegui parar, tinha outro bilhete no painel. Você não vai escapar. Eu já estava tremendo inteiro. Liguei para Ana de novo. A voz dela veio diferente dessa vez, tensa. Pai, sai dessa rota. Agora. Eu tô com um pressentimento ruim. Desliguei, decidido a pelo menos parar em algum lugar para pensar. Alguns quilômetros depois, encontrei um restaurante de beira de estrada e entrei. Precisava de café, de gente, de qualquer coisa que me fizesse lembrar que eu ainda estava no mundo real. Foi lá que conheci o Clovis, um caminhoneiro mais velho, cara de quem já tinha visto de tudo. Perguntei, meio no jeito, se ele já tinha visto alguma coisa diferente naquele trecho. Ele me encarou por alguns segundos, puxou o ar fundo e disse: Você tá falando da mulher da estrada, né? Meus pelos arrepiaram. Eu não tinha falado nada sobre uma mulher. Dizem que ela morreu num acidente por aqui faz muitos anos. Ele continuou. Mas nunca descansou. Ela não gosta de quem insiste em passar pela rota dela. Quando ela começa a aparecer, é porque já marcou a pessoa. Tentei dar risada, mas minha voz saiu falha. O jeito dele falar não era de quem contava piada. Era de quem avisava. Termina essa viagem rápido e nunca mais volta por aqui. Ele completou. Eu devia ter escutado. Na quinta noite, o céu desabou. Uma tempestade forte, relâmpagos cortando o céu, chuva grossa que mal deixava os limpadores darem conta. A estrada virou um espelho de água. Dirigir ali era quase suicídio. Mesmo assim, eu continuei. Foi então que vi, pelo retrovisor, as luzes conhecidas do carro velho de novo. Atrás de mim, próximo, persistente, a caminhonete, ou sei lá o que era aquilo, parecia brincar comigo. Se eu acelerava, ela se aproximava. Se eu diminuía, ela se mantinha. Até que não ficou só atrás. Ela apareceu na minha frente. A mulher estava no meio da estrada, em pé, braços abertos, como se estivesse me esperando. O vestido colado pelo peso da chuva, o rosto ainda mais deformado, o sorriso mais aberto, como se estivesse satisfeita. Pisei no freio e tentei desviar. O caminhão derrapou, a traseira saiu e tudo virou um borrão. O barulho de metal, o chacoalhar da cabine, o mundo girando. Depois, escuridão. Não sei quanto tempo fiquei apagado. Quando abri os olhos, as primeiras coisas que vi foram luzes piscando, sirenes, vultos correndo, bombeiros, policiais, gente falando ao mesmo tempo. Calma, amigo, calma. Você tá vivo, alguém disse, me tirando da cabine amassada. Ninguém falou de mulher, de carro velho, de nada. Quando me perguntaram o que aconteceu, eu respondi. A chuva. Perdi o controle. Porque quem acreditaria no resto? Me levaram pro hospital. Nada muito grave. Alguns cortes, pancadas, mas o corpo inteiro dolorido. A mente então nem se fala. Meses depois, já em casa, pegando uma jaqueta que eu usava naquela viagem, encontrei algo no bolso. Um papel dobrado. Quando abri, reconheci a mesma letra dos outros bilhetes. Agora você é o guardião. Eu li aquilo umas 10 vezes. Desde então, nunca mais subi num caminhão. Nunca mais passei naquela estrada. Mas, às vezes, quando viajo de carro, ouço uma buzina atrás de mim, olho pelo retrovisor e vejo faróis distantes, sempre à mesma distância. E, de vez em quando, na beira de alguma estrada vazia, vejo uma figura de branco, parada, só me observando. Hoje eu me pergunto se eu realmente escapei.
ou se só mudei de papel na história. Talvez eu tenha deixado de ser só mais um caminhoneiro para me tornar aquilo que o bilhete dizia: o guardião da estrada dela. Meu nome é Felipe, e se tem uma coisa que aprendi depois de muitos anos rodando esse país, é que nem toda carga vale a paz de espírito. Já transportei de tudo: móveis, alimentos, equipamento industrial, mas nenhum frete me marcou tanto quanto aquele da família de Curitiba. Era para ser uma viagem tranquila. A família era gente boa, educada, parecia normal. Tinha aquela aura meio triste, sabe? Como quem carrega algo que não fala, mas que pesa no ar. Isso já deveria ter sido meu primeiro aviso. Enquanto ajudava o pessoal a encaixotar as coisas no caminhão, meus olhos bateram numa caixa estranha. Não era grande. Era uma caixa de brinquedos antiga, daquelas de madeira pesada. Só que tinha algo errado. A madeira estava toda arranhada, como se unhas pequenas tivessem marcado tudo por dentro. O cheiro também não me agradou. Tinha um quê de mofo misturado com algo que eu não sabia nomear. Essa vai junto? Perguntei, tentando parecer casual. A mãe da família, pálida, apenas assentiu com a cabeça, desviando o olhar imediatamente. Aquilo me deixou desconfortável, mas segui o protocolo. Lacrei a caixa junto com as outras e parti. A estrada estava calma. Céu limpo, pouco movimento, motor redondo. Quase 1 da manhã o sono já pesava, mas decidi seguir mais um trecho antes de parar. Foi aí que escutei. Toque, toque, toque. Batidas vindas da carroceria. Meu coração gelou. No começo pensei que tinha sido sensação. O vento, o balanço, qualquer coisa. Mas as batidas continuaram, espaçadas, ritmadas. Como se alguém estivesse batendo com a mão. Deve ter soltado alguma caixa, pensei, tentando não criar pânico onde talvez não houvesse nada. Encostei no acostamento, peguei a lanterna e fui até atrás do caminhão. Quando abri a porta, senti o estômago embrulhar. A caixa dos brinquedos estava aberta. Completamente aberta. E os brinquedos, ursinho, boneca de pano, carrinho, estavam espalhados no chão da carroceria, como se tivessem sido jogados ali com força. O detalhe: eu tinha lacrado tudo, com fita, 2 vezes. Recolhi tudo rápido, fechei a caixa e reforcei o lacre. Mas enquanto fazia isso, senti aquela sensação esquisita, como se tivesse alguém atrás de mim, observando. Voltei para a cabine tentando não olhar para a escuridão. A estrada seguiu quieta, mas minha cabeça não. O silêncio começou a ficar pesado, incômodo. Então veio o som. Um cantarolar, baixinho, desafinado, doce demais para ser humano e terrivelmente infantil. O ar sumiu dos meus pulmões. Olhei para o rádio, desligado. Olhei para os lados, ninguém. Olhei pelo retrovisor, só o breu. O cantarolar continuou. Parecia vir de dentro da cabine, de trás do banco. Por reflexo virei para olhar. Nada, mas o som estava lá, tão perto que parecia tocar minha nuca. Tremendo, fui até o próximo posto. Precisava de luz, gente, qualquer coisa. Assim que desci, corri para a traseira do caminhão. E lá estava. O mesmo ursinho que eu havia guardado, sentado no meio do corredor, virado para mim. Eu senti minhas pernas bambearem. Peguei ele com 2 dedos, como se fosse algo contaminado. Coloquei de volta na caixa e lacrei, pela 3ª vez. Mas eu sabia. Sabia que estava mexendo com algo que não devia. Tentei seguir viagem. O cantarolar parou. Só que, dessa vez, o silêncio parecia pior. Um silêncio que se esgueira pela coluna, que te abraça pelo pescoço e diz: você não devia estar aqui. Lá pelas 3 da manhã, quando eu já começava a acreditar que nada mais ia acontecer, o som voltou. Só que mais claro, mais alto. Como se alguém estivesse sentado no banco do passageiro, balançando as pernas, cantando alegremente. Meu sangue gelou. Virei o retrovisor para olhar a carroceria.
e vi uma sombra se movendo entre as caixas. Uma sombra pequena, rápida, baixinha. Pisei no freio com tudo. Quase virei o caminhão. Desci com a lanterna na mão, o coração no pescoço. Quando abri a traseira, a caixa estava aberta de novo. Os brinquedos arrumados como se estivessem alinhados. Todos virados para mim, com aqueles rostos sem vida apontados como pequenas cabeças julgando. Meu corpo todo paralisou. E então, bum! As portas do caminhão se fecharam atrás de mim. No escuro total, ouvi risadinhas, pequenos passos, o som suave de um brinquedo sendo arrastado. A lanterna apagou. E então, no fundo da carroceria, vi uma luz fraca, uma vela, segurada pelo ursinho. Sim, o ursinho, de pé, com a cabeça inclinada, como se sorrisse. Eu queria gritar, mas nada saiu. Só consegui encolher no canto enquanto os outros brinquedos começavam a mexer. A boneca virou a cabeça devagar, o carrinho rolou sozinho até meu pé. E as risadinhas ficaram mais altas, mais próximas, mais vivas. De repente ouvi batidas fortes na porta traseira. Gritos. Tem alguém aí? Precisa de ajuda? Eu quase chorei de alívio. As portas se abriram com força, e a luz de uma lanterna me cegou. Era um policial, apavorado, me puxando para fora. O que aconteceu aqui? Ele perguntou. Eu tremia, apontando para dentro. Mas quando olhei, tudo estava normal. A caixa fechada, brinquedos lá dentro. Nenhum sinal de movimento. O policial revisou as câmeras do posto e ficou mudo. As portas do caminhão se fechavam sozinhas com força inumana. E sombras pequenas se mexiam lá dentro. Depois daquilo, dirigi direto até a casa da família em Curitiba. Contei o que aconteceu. E o rosto da mãe empalideceu. A caixa era da nossa filha, Alice. Ela disse com a voz quebrada. Ela morreu pequena, num acidente. Ela adorava cantarolar quando brincava com esses brinquedos. Meu coração parou. O pai tentou disfarçar, dizendo que tudo devia ter sido imaginação. Mas os olhos dele diziam outra coisa. Diziam que ele acreditava em cada palavra. No caminho de volta para casa, eu ainda sentia a presença dela. Às vezes, achava ouvir o mesmo cantarolar vindo do banco de trás. Às vezes via um brinquedo no acostamento que não deveria estar ali. Até que um dia, no meio da madrugada, ouvi nitidamente. Você brinca comigo? Desde aquela viagem nunca mais dirigi à noite. Nunca mais toquei numa caixa de brinquedos. E até hoje, quando o silêncio da estrada fica grande demais, eu reconheço aquela melodia suave, distante, a voz de uma criança cantando lá atrás. Meu nome é Roberto, e eu sempre fui daqueles caminhoneiros que não se assustam fácil. Anos de estrada, noite, chuva, pneu estourado, acidente feio. Nada disso me abalava tanto. Pelo menos era o que eu pensava. Até aquela noite, eu estava levando uma carga de cereais para o interior de Minas. Estrada vazia, céu sem lua. Só o farol do caminhão cortando o escuro e o sertanejo baixinho no rádio para fazer companhia. Era o tipo de viagem que eu gostava. Silêncio, vento na janela e tempo para pensar na vida. Tudo ia bem, até o rádio chiar. Do nada a música sumiu, entrou um chiado forte e depois uma voz conhecida. Roberto, tá me ouvindo? Era o Carlos, amigo de estrada, parceiro de anos, aquele cara que faz piada até com pneu furado. Mas a voz dele não tava normal. Tava ofegante, tensa. Tô sim, meu velho. Que foi? Respondi. Meu caminhão quebrou. Tô numa estrada de terra, aqui perto dessa região. Tô ferrado, cara. Vem dar uma força. Ele falou umas coordenadas meio confusas, citou uma estrada secundária de terra. Eu franzi a testa. Não parecia uma rota muito comum, mas na hora, nem questionei. Caminhoneiro ajuda caminhoneiro. É regra não escrita. Desviei da rota principal e entrei na tal estradinha. Assim que as rodas bateram na terra, eu senti o clima mudar. O breu ali era diferente.
A luz do farol parecia mais fraca. O ar ficou pesado, abafado, mesmo com o vidro entreaberto. O mato dos dois lados da estrada balançava devagar, mesmo com quase nenhum vento, fazendo um barulho seco, irritante. Enquanto dirigia, chamei o Carlos no rádio de novo. Nada. Só estática. Ô Carlos, responde aí. Tô indo na tua direção, rapaz. Silêncio. Só aquele chiado baixo e insistente. Era estranho. O Carlos nunca desligava o rádio, ainda mais pedindo ajuda, mas eu continuei. Deve ter dado interferência, pensei. Depois de alguns minutos, cheguei onde as coordenadas apontavam. Um trecho ainda mais isolado, cercado de árvores altas que faziam sombra até sobre o feixe do farol. Parei o caminhão, deixei o motor no ponto morto. Desci, lanterninha na mão, olhando em volta. Nenhum caminhão, nenhuma luz, nenhuma alma viva. Carlos, gritei. Onde você tá, rapaz? Nada. Peguei o celular e, incomodado, liguei para a esposa dele. Ela atendeu com a voz sonolenta. Oi, Roberto. Tá tudo bem? Tá sim. Quer dizer... Não. O Carlos não tá na estrada? Não, ué. Ele tá aqui em casa. De férias. Deitou faz pouco tempo. Naquele instante meu sangue gelou. Desliguei quase sem responder. Voltei pro caminhão no impulso. O rádio, que estava mudo, chiou de novo. Dessa vez não era a voz do Carlos. Era uma voz grossa, arrastada, como se viesse de um lugar fundo demais. Você veio até nós, Roberto. O chiado cortou em seguida. Silêncio absoluto. O arrepio subiu pelas costas. Subi apressado na cabine, fechei a porta com força e travei sem pensar. Foi então que eu vi. Lá, mais adiante, na beira da estrada de terra, começaram a aparecer silhuetas. Não eram pessoas normais. Eram sombras. Formas humanas, mas tortas. Algumas pareciam caminhar com as juntas quebradas. Outras simplesmente deslizavam pelo chão, sem mover as pernas. Os faróis do caminhão iluminavam só o suficiente para mostrar que aquilo não estava certo. Isso é sonho. Isso é sonho. Eu murmurava, tentando convencer a mim mesmo. Até que uma delas virou, devagar, na direção do caminhão. Não tinha rosto. Era um buraco de escuridão, como se a própria noite tivesse tomado forma e olhasse direto para mim. Tentei ligar o caminhão. Nada. O motor roncava. Falhava, mas não pegava. Eu girava a chave suando frio e o caminhão insistia em não responder. As sombras se aproximavam, lento, como se tivessem todo o tempo do mundo. O rádio chiou de novo. Dessa vez, várias vozes ao mesmo tempo. Era como um coro distorcido, grave, sussurrando coisas que eu não entendia. No meio delas, juro que ouvi de novo o timbre do Carlos. Não tenha medo. Eles só querem você aqui com eles. Eles quem? Eu gritei quase sem perceber. As luzes do painel piscaram, e de uma vez, tudo apagou. Farol, luz interna, rádio. Fiquei no escuro absoluto, preso dentro da cabine, com o som do meu próprio coração martelando nos ouvidos. De repente, senti uma presença do lado de fora. Como se algo enorme tivesse se aproximado da porta do motorista. Uma daquelas silhuetas apareceu do nada, colada ao caminhão. Era como se tivesse nascido da escuridão. Alta, magra, distorcida. Eu me joguei para o banco do passageiro, como se o fato de me afastar da porta pudesse me salvar. O rádio acendeu sozinho. Luz fraca, chiado alto e a mesma voz grave falou. Você veio. Perto demais para voltar. Agora você pertence a este lugar. O desespero apertou o peito de um jeito que eu nunca tinha sentido. Com a mão tremendo, girei a chave de novo, sem esperança. E milagrosamente o motor pegou. Sem pensar, sem olhar para o lado, sem respirar direito. Engatei a marcha e pisei fundo. O caminhão arrancou com tudo, levantando poeira, pedras, pedaços de terra. As sombras ficaram para trás, imóveis, me observando. Mesmo assim, eu sentia o olhar delas grudado nas minhas costas. A estrada de terra parecia não ter fim. Eu passava pelas mesmas árvores, as mesmas curvas, como se tivesse preso num looping.
Só quando vi, lá longe, o brilho da estrada principal, é que o peito soltou um pouco do ar. Quando entrei de novo no asfalto, olhei no retrovisor. Por um segundo, vi uma das silhuetas parada na beira da estrada, imóvel, olhando para mim. Pisquei. Sumiu. Não parei. Dirigi direto para casa. Cheguei quase amanhecendo. Estacionei o caminhão e fiquei alguns segundos sentado, sem coragem de descer. A sensação de que alguém ainda estava ali fora me esperando era quase física. Quando finalmente criei coragem, desci, olhei o entorno. Tudo normal. Casa, árvores, silêncio. Entrei devagar. Mariana, minha esposa, dormia no quarto. Acordei ela com cuidado. Ela arregalou os olhos quando viu minha cara. Roberto, o que aconteceu? Você tá branco. Sentei na mesa da cozinha e contei tudo. Cada detalhe. Desde o chamado do Carlos até as sombras na estrada. Ela ouviu em silêncio, segurando a caneca com as duas mãos. Quando terminei, respirando pesado, ela disse: Você precisa falar com o pessoal do posto. Não é a primeira vez que eu ouço história desse tipo. Tem alguma coisa naquela região. No dia seguinte, fui ao posto onde os caminhoneiros costumam se juntar. Contar história ali é rotina. Mas quando falei da estradinha de terra, da voz no rádio, das sombras, o barulho de conversa morreu. Ninguém riu. Ninguém brincou. Seu Dimas, caminhoneiro antigo com mais quilômetro de estrada do que anos de vida em muita gente, foi o primeiro a falar. Já ouvi isso aí. Ele disse sério. Não é de hoje. Chamam pelo rádio, pedem ajuda, jogam coordenada errada. Quem vai sozinho. Mas quem chama? Perguntei. Ele olhou para o chão, coçou a barba. Ninguém sabe. Tem quem diga que são os que morreram na estrada, em acidente, precisando de socorro e nunca receberam. Outros falam que é coisa ainda pior. Só tenho uma certeza, quem atende não volta igual. Naquela noite, deitado na cama, eu jurava que estava tudo bem. Até ouvir um som vindo lá de fora. O rádio do caminhão, chiando. Mesmo desligado, fiquei imóvel, escutando o coração martelar no peito. O chiado ficou mais forte. E no meio dele, uma voz baixa sussurrou. Até a próxima, Roberto. Desde então, nunca mais atendi chamada estranha no rádio sem conferir 3 vezes. E aprendi uma coisa que eu te passo agora como conselho de amigo. Na estrada, nem toda voz pedindo ajuda é de alguém que ainda está vivo. E se um dia, no meio da madrugada, alguém te chamar para um lugar que você não conhece, melhor acelerar e não olhar para trás. Se você é novo por aqui, já aviso. Este canal não é para quem dorme de luz acesa. Meu nome é Rafael e sou caminhoneiro raiz, daqueles que vivem mais no volante do que em casa. Já passei por estrada ruim, já atravessei tempestade que parecia o fim do mundo. Já vi coisas que muita gente juraria que são mentira. Mas nada, absolutamente nada, chega perto daquela noite. Eu estava no meu ponto habitual, lá em Campinas, esperando algum frete aparecer. As contas estavam acumulando, o aluguel atrasado, e eu precisava de dinheiro com urgência. Foi aí que um cara completamente diferente dos clientes comuns se aproximou. Alto, ombros largos, rosto duro, marcado por uma cicatriz que ia do supercílio até a boca. O tipo de pessoa que você vê uma vez e lembra pro resto da vida. Ele não pediu desculpa, não perguntou se eu estava livre. Só disse: preciso que você leve um container para Goiás. Rápido e sem fazer perguntas. Até aí, nada demais. Mas a frase seguinte fez o estômago embrulhar. E você não abre o container em hipótese alguma, entendeu? Se abrir, morre. Ele falou daquele jeito frio, como quem diz, não passa no sinal vermelho. Eu ri, meio sem graça, achando exagero. Mas o pagamento era absurdo. Dinheiro suficiente para resolver minha vida por meses. E naquela época, eu não podia recusar nada. Concordei. Ele ficou me observando carregar o container, com aquele olhar vazio que parecia atravessar a alma.
Antes de ir embora, disse: siga as instruções. Não quebre as regras. E sumiu na mesma sombra de onde apareceu. A viagem começou tranquila. Noite silenciosa, estrada vazia, o ronronar do motor me acompanhando. Mas algumas horas depois, quando a lua já tinha sumido atrás das nuvens, eu ouvi um barulho vindo de dentro do container. Primeiro parecia arranhão, depois batidas, e por fim, sussurros. Sussurros abafados, rápidos, quase como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo debaixo de um cobertor. Meu couro cabeludo arrepios inteirinho. Parei no acostamento. Desci, fiquei encarando o container com o coração acelerado. Tem alguém aí dentro? Perguntei. O silêncio que veio em resposta foi pior do que qualquer barulho. Voltei para o caminhão, decidi ignorar. Mas o rádio começou a chiar. E não era chiado normal. Era como se vozes tentassem atravessar a estática. Vozes em uma língua que eu nunca tinha ouvido. E a neblina brotou do nada, cercando o caminhão numa muralha branca. A visibilidade foi ficando tão baixa que parecia que eu dirigia dentro de leite. Foi quando senti algo. Um toque no meu ombro. Rápido. Leve. Como dedos frios encostando na camisa. Virei tão brusco que quase perdi o controle do volante. Mas não tinha nada ali. Nada. O container, atrás do caminhão, continuava vibrando, como se algo lá dentro tentasse sair. Eu já estava ficando desesperado, pensando em voltar para casa e desistir do frete. Mas o caminhão engasgou. O motor começou a falhar, tossir, até morrer completamente no meio da estrada. Desci, xingando, levantei o capô. Nada fora do normal. Motor frio, sem sinal de falha. E então olhei para o container. Não sei o que tomou conta de mim. Talvez instinto, talvez medo. Talvez a sensação de que, se eu não abrisse aquilo, alguma coisa pior ia acontecer. Peguei a barra de ferro que sempre deixo presa na cabine. Fui até a porta do container e comecei a forçar o cadeado. As batidas lá dentro ficaram desesperadas. Socos, arranhões, gritos abafados. Quando a trava finalmente cedeu e a porta abriu, eu recuei 2 passos. Lá dentro havia pessoas. 5. Amarradas, amordaçadas, sujas, com os olhos arregalados de pavor. Uma mulher começou a chorar assim que me viu. Por favor, ajuda a gente, ela implorou com a voz trêmula. Eu desamarrei todo mundo rápido, o coração a 1000. Ninguém sabia explicar direito o que estava acontecendo. Eles só diziam que foram sequestrados e estavam sendo levados para algum lugar desconhecido. E eu, sem saber o que fazer, coloquei todo mundo dentro da cabine. O problema é que não deu nem 5 minutos e eu percebi. A gente estava sendo seguido. No retrovisor, faróis surgiram do nada, fortes, brancos, iluminando a estrada como se fosse dia. Era uma caminhonete preta, a mesma que tinha aparecido quando eu carreguei o container. A mulher ao meu lado começou a tremer. São eles. Eles vieram buscar a gente. Pisei fundo. O caminhão respondeu com tudo que tinha, mas a caminhonete não diminuía, nem aumentava. Ela só acompanhava como se estivesse esperando o momento certo. Então vi uma estrada de terra à direita. Não pensei. Virei o volante. A traseira do caminhão quase saiu, mas consegui controlar. A caminhonete virou atrás, seguindo, caçando. A chuva começou, pesada, violenta. Os faróis deles iluminavam o interior da cabine pela janela. Eu conseguia ver o rosto de um dos sequestradores. Um sorriso de ódio, satisfeito, como se aquilo fosse um jogo. No fundo, alguém soluçava, alguém rezava, alguém desmaiou. Quando a situação parecia que ia piorar, eu vi uma luz no horizonte. Um posto de gasolina, pequeno, abandonado, mas era a única chance. Entrei no pátio puxando poeira para todo lado. Desci do caminhão e gritei pro velho que estava na porta da lojinha. Chama a polícia, agora! Seu Elias, um senhor de 70 e poucos, correu com uma rapidez que eu não esperava. Trancamos a porta da conveniência, apagamos as luzes, nos escondemos entre as prateleiras.
Lá fora, a caminhonete parou. O motor desligou. E o silêncio caiu como uma pedra. Até que alguém bateu na porta. Forte, com raiva. Vocês acham que podem fugir da gente? Uma voz masculina ecoou. Abre essa porta ou a gente entra do mesmo jeito. As batidas ficaram mais fortes. As paredes tremiam. Eu me preparei com a barra de ferro. Seu Elias levantou um facão enferrujado. Então, longe, ouvimos sirenes. A caminhonete recuou. Os faróis apagaram. E desapareceram na estrada como se nunca tivessem existido. A polícia chegou e levou todo mundo para um abrigo seguro. Eu pensei que tinha acabado, mas eu estava errado. No dia seguinte, voltei ao posto para agradecer o seu Elias. Ele estava inquieto, nervoso. Você devia ter ido embora, rapaz, ele disse puxando meu braço. Eles não vão desistir. Mal ele terminou a frase, ouvimos pneus na estrada. Uma caminhonete preta parou em frente ao posto. O mesmo homem desceu, o mesmo sorriso. Os mesmos olhos de quem não tem nada a perder. Achou que podia fugir de mim, caminhoneiro? Ele disse, abrindo os braços como se cumprimentasse um velho amigo. Atrás dele, um caminhão carregado de explosivos. Seu Elias mal teve tempo de reagir. A explosão rasgou a noite. O posto foi engolido por chamas. Pedaços voaram. Vidro, metal, terra. Eu e seu Elias conseguimos fugir pelos fundos, mas o resto virou cinzas. Lá, no meio do fogo, enquanto corríamos, eu olhei para trás e vi um homem parado no meio das chamas. Mas não era um homem comum. A sombra dele não se mexia de acordo com o fogo. Os olhos brilhavam de um jeito impossível. Um brilho amarelo, maligno, que queimava sem luz. Ele olhou direto para mim. Direto. E sorriu. Eu pensei que tinha conseguido escapar. Mas eu sei que aquilo não terminou naquela noite. Alguns destinos não deixam você ir embora tão fácil. Eu nunca fui de acreditar em papo de caminhão assombrado. Sempre achei que essas histórias de estrada eram só jeito de passar o tempo em posto, tomando café fraco e inventando causos. Até a noite em que eu encontrei o caminhão fantasma na Interestadual 70. Meu nome é André. Na época, eu estava voltando de uma entrega longa, cansado, com a cabeça latejando, só querendo encostar o caminhão num canto e dormir. Parei num posto relativamente grande, daqueles em que sempre tem uns 3 ou 4 caminhoneiros jogando conversa fora. Mas naquele dia, o clima estava diferente. Pouca risada, pouca zoeira. O pessoal falava baixo, olhando de canto de olho para a estrada, como se esperasse alguma coisa. Eu sentei, pedi um café e fiquei escutando. Foi então que um caminhoneiro mais velho, pele queimada de sol e olhos fundos, soltou. Vocês já ouviram falar do caminhão que aparece na Interestadual 70? A mesa ficou em silêncio. Ninguém riu. Ninguém tirou sarro. Ele continuou. Ele surge do nada. Você vê os faróis no retrovisor, tenta acelerar, mas nunca alcança. Ele sempre fica na mesma distância. Aí, quando você tenta encostar para ele passar, some. Eu tomei o resto do café num gole só, tentando não demonstrar que aquilo tinha me incomodado. Isso aí é cansaço, seu João, falei tentando descontrair. Noite demais na boleia, cabeça começa a inventar coisa. Ele só me encarou e respondeu. Então tá. Só lembra disso quando estiver sozinho lá, mais tarde. Dei de ombros, me despedi do pessoal e voltei pro caminhão. Mas por dentro, aquela história tinha grudado. Saí do posto, já era tarde da noite. A Interestadual 70, naquele trecho, era praticamente um corredor escuro cercado de mata dos dois lados. Farol alto ligado, música baixa, e eu tentando não pensar em faróis que aparecem do nada. Depois de um tempo, vi no espelho um par de faróis lá atrás. Não dei importância. Mas eles não se aproximavam, nem ficavam para trás. Não importava se eu reduzia ou acelerava, a distância era sempre a mesma. Aquilo começou a me incomodar. De repente, os faróis apagaram. Não teve curva, não teve saída,
Não teve nada. Simplesmente sumiram. Parei num posto pequeno mais à frente, um lugar meio caído, só com um frentista sonolento e uma vendinha quase vazia. Dormi dentro da cabine, mas não descansei. Acordei 2, 3 vezes, sempre com a sensação de que alguém estava parado do lado de fora, olhando pela janela. Na manhã seguinte, segui viagem cedo. O dia claro deu uma amenizada no medo bobo da madrugada. Pelo menos até cair a noite de novo. Quase meia-noite, o trecho mais deserto da rota. Estrada escura, só meus faróis. Foi aí que eu ouvi um ruído estranho na carroceria. Não era coisa balançando, era arranhão. Como se alguém passasse alguma coisa pontiaguda pela lataria. Parei no acostamento, desci com a lanterna na mão, o coração batendo mais rápido do que eu admitiria para qualquer um. Quando cheguei perto da carroceria, minhas pernas amoleceram. A lateral do caminhão estava cheia de arranhões profundos, riscadas longas, irregulares, como se um objeto pesado tivesse raspado ali com força. E bem no meio, enfiada na madeira do baú, tinha uma faca velha, enferrujada. Na lâmina, manchas escuras. Não precisei pensar muito para imaginar o que era. Olhei para o chão. Pegadas. Pegadas grandes, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. As marcas seguiam para dentro da mata, sumindo entre as árvores. Voltei para o caminhão quase correndo, liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude. Na manhã seguinte, parei em outro posto mais movimentado, tentando esquecer aquela cena. Foi lá que a notícia chegou. Um colega nosso, o Pedro, tinha desaparecido. O pessoal falava baixo, cabisbaixo. Ele sumiu aqui pela região da 70, um deles comentou. Ligou para a esposa antes, dizendo que tinha alguma coisa seguindo ele. Depois disso, silêncio. A esposa dele apareceu por lá mais tarde, em prantos. Contou que a última ligação do Pedro foi cheia de barulho no fundo, vento forte, e um único aviso. Fiquem fora da estrada. Tem algo atrás de mim. Depois a ligação caiu. Aquilo bateu em mim de um jeito que eu não esperava. Pedro não era de inventar história, muito menos de assustar a família à toa. Mais tarde, já quase noite de novo, eu estava voltando pelo mesmo trecho onde tinha visto as pegadas. Foi quando vi um caminhão parado no acostamento. Velho, pintura descascada, lataria amassada. Passei devagar, tentando enxergar o motorista, mas não vi ninguém. Quando olhei pelo retrovisor, poucos segundos depois, o caminhão não estava mais lá. Na noite seguinte, tomei uma decisão idiota. Voltei propositalmente àquele trecho. Eu precisava saber se tinha algo mesmo ali, ou se tudo era coincidência, paranoia e cansaço acumulado. Não demorou muito para ver os faróis atrás de mim de novo. Dessa vez, eram mais fortes. Brancos, quase cegantes, mas não faziam barulho. Nenhum motor, nenhum ronco. Nada. Só a luz. Olhei melhor no espelho e senti meu estômago revirar. No banco do motorista, segurando o volante, havia uma silhueta. Um homem grande, ombros largos, parado, sem mexer. O caminhão foi me seguindo por quilômetros. Cada curva que eu fazia, ele fazia também. Cada reta, ele permanecia na mesma distância. Até que, numa curva mais fechada, eu resolvi fazer algo estúpido. Encostei o meu caminhão para ele passar. Quando olhei para o retrovisor, vazio. Nenhum farol. Nenhum caminhão. Nada. Mas no acostamento, poucos metros à frente, havia alguma coisa me esperando. Uma foto velha, parcialmente encharcada pela chuva. Peguei com cuidado e limpei o excesso de água. Era uma foto de vários caminhoneiros juntos, felizes, segurando garrafas, abraçados. Todos sorrindo, menos um. Um homem grande, olhar sério, frio, segurando um machado na mão. Joguei a foto dentro da cabine no porta-luvas e continuei com o coração acelerado. A partir daquele momento, não dava mais para fingir que era só imaginação. Mais tarde, parei num posto abandonado perto da entrada de uma trilha que o pessoal dizia evitar. Diziam que caminhoneiros que quebravam ali desapareciam. Fui até a lojinha caída, entrei pela porta meio solta e usei a lanterna para explorar.
No balcão, encontrei um caderno grosso, todo sujo de poeira e umidade. Um diário. As páginas eram de um caminhoneiro chamado Dan. Ele falava sobre noites sem dormir, faróis que apareciam do nada, arranhões no caminhão. E a partir de um ponto, começou a falar de alguém que ele chamava de Sombra do Machado. Ele me segue, dizia. Ele não é humano. Ele quer me levar para a clareira. A última frase que consegui ler foi: se alguém encontrar isso, não vá até a clareira. Ele manda chamar. Fechei o diário com as mãos tremendo. Quando levantei a cabeça e olhei pela janela quebrada do posto, ele estava lá, na beira da estrada, imóvel. Uma figura alta segurando algo comprido na mão, um machado. Os olhos dele pareciam 2 pontos claros no escuro. Não tinha farol, não tinha luz, mas eles brilhavam. Saí com a chave de roda na mão, mais por impulso do que por coragem. Quando cheguei perto da estrada, ele tinha sumido, mas no chão perto do acostamento havia marcas profundas, como se alguém tivesse arrastado um machado pelo asfalto. Eu deveria ter ido embora dali, mas alguma coisa me puxou. Segui pela trilha que entrava na mata, o barulho das folhas secas esmagando sob as botas, o ar ficando cada vez mais pesado. Depois de alguns minutos, cheguei a uma clareira. Ali, o chão estava tomado por pedaços de lataria, retrovisores quebrados, pedaços de banco, roupas rasgadas, botinas jogadas no canto, e algumas manchas escuras, secas demais para serem lama. No centro, um círculo de pedras. E dentro do círculo, ele, o homem do machado, parado, cabeça baixa, o machado arrastando no chão, fazendo um som metálico que parecia arranhar os nervos. Quando ele levantou o rosto, eu entendi na hora que não estava olhando para um ser humano comum. Os olhos brilhavam demais. O sorriso que ele deu era largo demais, cheio demais, como se a boca tivesse sido cortada para caber. Ele começou a avançar, devagar, arrastando o machado. Eu não pensei, só agi. Peguei uma pedra do chão, grande o suficiente para machucar, e joguei com toda a força no círculo de pedras. Uma delas quebrou. O círculo se desfez. Na mesma hora, o homem do machado soltou um grito que não parecia sair de uma garganta humana. O ar pareceu vibrar. O chão tremeu levemente. Pisquei. Ele não estava mais lá. Nem ele, nem o machado. Só o vento passando pela mata, nervoso. Voltei para o caminhão quase cambaleando. Entrei, tranquei as portas e saí dali sem olhar para trás. Naquela noite, pela primeira vez desde que virei caminhoneiro, eu pensei seriamente em abandonar a estrada. Nunca mais passei pela Interestadual 70. Troquei de rota, inventei desculpa, mudei até de empresa. Mas, às vezes, ainda escuto histórias. Histórias de faróis que surgem do nada atrás de caminhões, de arranhões profundos na lataria, de um homem grande, com um machado na mão, parado na beira da estrada, encarando quem passa. E sempre que escuto, eu faço a mesma coisa. Olho para o retrovisor, só para ter certeza. Porque em algumas noites mais escuras eu juro que vejo, bem lá atrás, um par de faróis me seguindo. Meu nome é José Luiz, mas a estrada inteira me conhece como Zé da Serra. Não por fama, nem por história bonita. É só que passei metade da vida subindo e descendo serras, cortando o Brasil como se o asfalto fosse minha casa e o caminhão, meu único companheiro fiel. Nunca fui medo fácil. Nunca tive frescura com estrada deserta, mata fechada, chuva forte ou noite sem lua. Mas tem um trecho específico, um maldito pedaço de estrada entre Pedra Alta e nada, que eu evito até hoje. Quem conhece aquela região sabe exatamente por quê. Era quase 2 da manhã quando tudo aconteceu. Eu estava viajando com o Marcos, meu parceiro de boleia. O cara era um falador nato, daqueles que contam piada até pra placa de trânsito.
Mas naquela noite ele estava estranho, quieto, olhando muito para o mato. E eu comecei a sentir também. O ar estava pesado, pesado demais. O motor era o único som constante. Nem grilo, nem vento, nem bicho. Só silêncio. Até que uma sombra surgiu correndo no meio da estrada. Pisei no freio com tudo. O caminhão derrapou alguns metros e quase atropelou a figura. O coração veio na garganta. Quando a poeira assentou, vimos um homem correndo até a porta da cabine, desesperado. Ele usava um jaleco branco, daquele tipo de hospital, completamente manchado de terra e sangue. Muito sangue. Pelo amor de Deus! Ele gritou, agarrando o estribo do caminhão. Não me deixem aqui. A besta tá vindo. Ela tá vindo. Marcos olhou para mim, pálido. Eu abri a porta devagar. Calma, meu amigo. Que besta. Ele tremia tanto que quase caiu. Os olhos arregalados, vermelhos, como se ele não piscasse fazia horas. Ela não é um homem. Não é um animal. A voz falhou. Ela vem do hospital. Vocês precisam sair daqui antes que ela... O cara travou. O olhar dele parou na mata, como se visse algo se movendo ali. Eu juro. Naquele instante eu também senti. Algo estava ali. Algo grande. Pesado. E faminto. Marcos pediu ajuda pelo celular, as mãos tremendo. O homem implorava para não ser deixado sozinho. Mas nós deixamos. Não por maldade. Por medo. Voltamos para o caminhão e seguimos viagem, deixando ele na beira da estrada. Eu me sentia o pior ser humano do mundo. Mas a verdade é simples. Tem coisa na estrada que não é pra gente enfrentar. A cada quilômetro, o Marcos ficava mais inquieto. Batucava no painel, olhava o retrovisor, murmurava palavras rápidas. Zé, você sentiu aquilo? Senti. Aquilo não era normal, cara. Eu queria dizer que era só nossa imaginação. Mas eu sabia que não era. Foi então que ouvimos. Um rugido. Baixo. Distante. Mas tão profundo que fez o peito vibrar. Não era som de bicho. Não era som de gente. Era algo intermediário. Como se o próprio ar gritasse. Eu pisei mais forte no acelerador. Mas o rugido ficou mais alto. Mais perto. E então, parou. O silêncio tão absoluto que fez o motor parecer barulhento demais. Quando chegamos em Pedra Alta, ainda tremendo, fomos descarregar a carga. A notícia não demorou. Encontraram um corpo na mata. Ou, o que sobrou dele, era o homem do jaleco. O jeito que descreviam, os cortes, a forma como foi despedaçado. Não parecia ataque de animal, nem de ser humano. A polícia não sabia explicar, mas a gente sabia. A culpa ficou comigo por dias, e piorou quando descobrimos outra coisa. O hospital psiquiátrico do Jaleco negou que ele fosse paciente de lá. Não tivemos fuga nenhuma, disseram. Não perdemos ninguém. Não temos registro desse homem. Aquilo me destruiu por dentro. Se ele não era paciente, então quem era? E o que exatamente fugiu atrás dele? Por mais que a gente tentasse seguir a vida, eu e o Marcos sabíamos que não dava para simplesmente esquecer. Ele queria deixar para lá, mas eu não conseguia. Zé, a gente é caminhoneiro. Ele insistia. Isso não é problema nosso. Mas já era tarde. O problema já tinha nos alcançado. Convenci ele a voltar comigo até o hospital. Não sei se foi teimosia, culpa ou burrice. Talvez tudo junto. Quando chegamos lá, o portão estava aberto, balançando com o vento. O prédio era enorme, velho, cheio de rachaduras. Mas dava para ver claramente. Alguém tinha estado ali recentemente. Pegadas, portas mal fechadas, luzes quebradas como se alguém tivesse corrido. Entramos mesmo assim. O lugar era úmido, fedendo a mofo e ferrugem. O eco dos nossos passos parecia voz. Cada corredor parecia olhar de volta para a gente. Até que encontramos uma porta trancada, com uma placa velha dizendo proibido entrar. Setor ADAMAS. Marcos ficou branco. Zé, a gente não devia. Mas eu já estava abrindo. Lá dentro encontramos papéis espalhados, pastas jogadas no chão.
equipamentos quebrados e um computador desligado. Os documentos falavam sobre algo que me gelou. Projeto Adamas. Uma série de experimentos que tentavam melhorar humanos, força aumentada, pele resistente, alterações neurológicas, procedimentos ilegais e uma anotação destacada. Paciente 0. Resposta inesperada. Não controlável. Extremamente agressivo. Não permitir fuga. Foi nesse instante que ouvimos passos, pesados, arrastados, mais rápidos demais para serem humanos. A respiração de Marcos acelerou. A minha parou. O som vinha do corredor. Cada passo fazia o chão vibrar. Algo grande se aproximava. Zé, a gente precisa correr. Agora. Marcos sussurrou. Saímos quase tropeçando, correndo pelo hospital até voltar para o pátio. Quando chegamos no caminhão, ele apareceu. A mata se abriu como se algo empurrasse as árvores para trás. E ele surgiu. O paciente 0. Ou a besta. Ou o que sobrou dele. Alto. Muito mais alto que um homem comum. A pele escura, quase cinza, parecia pulsar, como se houvesse algo vivo por baixo. Os olhos eram vermelhos. Não de sangue, mas de ódio pulsante. As mãos eram garras. Ele soltou um rugido que fez o caminhão vibrar. Marcos gritou. Eu nem consegui. A criatura avançou. Arranhou a lateral do caminhão e arrancou um pedaço inteiro da lataria como se fosse papel. Eu liguei o motor com a mão tremendo. Engatei. Acelerei. A besta veio atrás por vários metros. Rápida. Feroz. Inumana. Até sumir na mata novamente. Quando finalmente conseguimos parar muitos quilômetros depois, Marcos mal respirava. Eu também. O caminhão estava destruído, mas nós estávamos vivos. Por pouco. Eu gostaria de dizer que tudo acabou naquela noite, que voltamos para casa e tentamos esquecer. Mas não foi assim. Às vezes, no silêncio da madrugada, quando encosto para dormir, ainda escuto aquele rugido abafado vindo da mata distante. Às vezes sinto que alguém me observa no acostamento, parado, imóvel. E pior, até hoje ninguém encontrou registro algum do homem do jaleco. Nenhum nome, nenhuma ficha, nenhuma foto. Era como se ele nunca tivesse existido, ou como se o hospital tivesse apagado tudo o que tinha ligação com a besta. E se ele sabia do que acontecia lá dentro, talvez tenha fugido não para pedir ajuda, mas para avisar. E nós deixamos ele morrer. A estrada guarda segredos que ninguém deveria descobrir. Alguns experimentos nunca deveriam existir. E algumas coisas que andam por aí não nasceram para serem vistas.